Senhor presidente, senhoras e senhores, um bom dia a todos. Senhor presidente, nos aproximamos do dia 30 de outubro, onde será decidida a nova eleição, o nosso novo presidente e alguns estados, também alguns governadores, em especial o nosso também, não é? Eu acho interessante, quando eu fico escutando aqueles que nos antecedem, alça a voz falando bem de Lula, porque Lula tem a sua popularidade aqui no Nordeste, e fica falando, não, o povo pobre, agora eu entendo que quem passou 16 anos no poder e disse que tirou o povo da pobreza, eu acho que errou São Bento. Eu não vou fazer nenhum apelo. Se alguém aqui que está me ouvindo agora, era pobre, deixou de ser pobre no governo do PT e voltou a ser pobre no governo Bolsonaro, não vote nele não vote em Bolsonaro não. Agora, se você tinha uma vida difícil, era pobre durante os governos do PT, continuou pobre durante os governos do PT e agora é pobre ainda, então você foi enganado até hoje. Você foi enganado até hoje. Então, senhoras e senhores, é simples. Eu tenho 45 anos, moro nesse município desde que nasci nesse município. E os bairros, vereador Pachequinho, os bairros pobres do meu município sempre foram. Eu nunca vi esses bairros pobres deixarem de existir durante os governos do PT. Nunca vi deixar de existir os bairros pobres, as pessoas pobres, necessitadas. Que o PT, eu costumo dizer, gostava de dar dipirona aos pobres e vitamina B12 aos ricos, certo? Tanto é que a gente vê essa realidade, nós vemos essa realidade. No auge do programa Bolsa Família, se pagava R$ 195 às pessoas mais pobres. Hoje nós temos 20 milhões de pessoas, senhor presidente, 20 milhões de pessoas recebendo o Auxílio Brasil de R$ 600. Você já pensou num negócio desse? Aí dizer que um governo desse é ruim, que um governo desse não, vamos... E olhe, e eu não quero nem falar que nós passamos por uma pandemia em que todos os prefeitos e governadores do Brasil receberam ajuda direta do governo federal para pagar suas folhas de pagamento, seu 13º, receberam efetivamente dinheiro do governo federal para pagar tudo. Empresários tiveram subsídio para não demitir os seus funcionários. Por isso, senhoras e senhores, que 90% dos empresários, certo? E dos comerciantes votam em Jair Bolsonaro, porque sabe o que foi que ele fez. Por isso que nós temos na nossa cidade o proprietário da casa lotérica que vota em Jair Bolsonaro porque viu o montante de dinheiro que foi distribuído para o povo pobre durante o período de pandemia. Às margens de uma guerra na Ucrânia e na Rússia, o presidente foi até a Rússia garantir que os meios de fertilizar a terra que vem da Rússia, os adubos que vêm da Rússia, porque o PT, nos 16 anos de governo, não teve capacidade de construir refinarias
para que o derivado do petróleo tivesse autossuficiência em nosso país, compraram lá a refinaria de Passadina, sucateada, que não valia nada, compraram superfaturada. Então, assim, a gente discute algumas coisas aqui, senhoras e senhores, porque quer discutir, mas a coisa está muito clara, é muito vista. Em 4 anos de governo, não há sequer uma amostra de corrupção julgada e condenada. Não existe. Não existe. Qual foi? Não, viu? Você está entendendo? Não foi nenhum julgado nem condenado. Agora Lula foi julgado e condenado em dezenas de processos. Lula, Palocci e a coja toda. Até o fotógrafo de Lula foi preso. Você está entendendo? Agora, isso é fato, isso é mentira, isso é ilusão? Não, senhoras e senhores. Isso é a realidade. Ah, não, mas teve fulano que foi preso. Não, eu quero saber de crimes que foram julgados e condenados, como o do ex-presidente Lula. Ele nasceu aqui pertinho, senhoras e senhores. Eu quero que você me mostre uma foto ou um vídeo de Lula na casa de um pobre nordestino fora do período eleitoral. Ele só vem no Nordeste buscar voto das pessoas incoutas e das pessoas inocentes. Não tem uma foto, um vídeo de Lula na casa de um pobre. Agora, quando ele quer voto, ele tira a fotozinha na casa de taipa. Entendeu? Mas o dia a dia, a rotina de Lula é no meio da nata, da elite, em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros lugares. Então, nós temos, senhoras e senhores, uma disparidade entre os candidatos gigantesca. Só cabe agora a cada um de nós analisar, não é? Cabe a nós analisarmos. Bolsonaro é o melhor do mundo? Não é. Ele não é o melhor do mundo. Mas hoje ele é a única opção que nós temos no Brasil. Nós temos a melhor opção, a única opção, que é o governo que aí está. Nós temos agora, senhoras e senhores, por 2 meses seguidos tivemos deflação. Esse mês temos uma inflação de 0,16%, elevada pelos preços das viagens aéreas ou das passagens das viagens aéreas, que uma coisa que é atípica é a deflação, a inflação não. Todo país tem inflação, mas nós conseguimos, de fato, uma deflação durante 2 meses. Eu quero dizer também, senhoras e senhores, os 6.000 votos que o presidente Bolsonaro teve em São Bento, sem dúvida alguma vão ser ampliados. Não estou dizendo que ele ganhe em São Bento, não estou dizendo que ele ganhe em São Bento. Eu sei de uma coisa, títulos de terra. Agora o defensor do pobre, por que não diz isso? Olha, Lula só fez enrolar o MST, os coitados, que estava ali lutando, batalhando, sofrendo, no meio do tempo, morando em cabana feita de lona, e quando conseguiu uma terra, eles não deram título de terra ao povo pobre que batalhava tanto por isso. E o presidente Bolsonaro já deu título de terra. Né? Não, mas agora, ele queria a reforma agrária só de balela. Será que vocês não entendem que ele queria manter o povo de cabresto para conseguir os votos do povo? Teve aqui o vereador Pezinho, entregou alguns títulos de terra aqui, se eu não me engano, foi Pezinho. Você entregou uns títulos de terra aqui, não foi com o deputado federal Eduardo da Fonte? Coisa inédita em São Bento do Una, senhoras e senhores. Título de terra, dizia assim: pronto, meu senhor, minha senhora, agora a senhora tem a escritura da terra, a terra é sua, não é do INCRA. Né? É como você ter, senhoras e senhores, um carro alienado, presidente. Um carro alienado.
Você compra o carro, mas o carro não é seu, porque você está devendo ao banco e fica alienado ao nome do banco. O carro não é seu, é do banco. Tanto é, se você não pagar a prestação, o banco toma. Entendeu? O banco toma. Mas os títulos de terra garantem ao homem do campo a propriedade da terra. Quem fez isso? Jair Bolsonaro. Quem deu auxílio emergencial de R$600, R$1.200 a mães solteiras e até R$1.800 a mães solteiras com 2 filhos? Jair Bolsonaro. Quem deu e quem dá agora o Bolsa, que era o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, de R$600 às famílias pobres do nosso país? Jair Bolsonaro. Então, senhoras e senhores, contra fatos não há argumentos. Foram 16 anos de uma corrupção acentuada, catastrófica. 6 bilhões de reais, presidente. 6 bilhões de reais foram devolvidos pelos deratores da Lava Jato. 6 bilhões. E mais 16 bilhões pelas firmas JBS e outras firmas que também fizeram acordo de leniência e devolveram aos cofres públicos. Contra fatos não há argumentos. Então eu espero que o povo de São Bento do Una, no próximo dia 30, escolha com toda vontade aquilo que é melhor para o nosso país. O meu muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência, presidente.